Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma semana. E o tema dessa semana é o conflito. Vamos continuar estudando na mesma lógica da justificação pela fé da Epístola aos Romanos. Hoje, para estudarmos, nós temos aqui o nosso irmão Alexandre Dantas, nossa irmã Patrícia Dantas e nosso irmão Mário Silveira. Bem, irmãos, eu tenho certeza que vocês apreciaram muito a lição, né? Ter estudado a lição dessa semana. Então vamos ficar de joelho e pedir mais uma vez a direção de Deus para que Ele possa nos guiar nesse estudo e que nós possamos aprender mais. Vamos ficar de joelho? Pai Santo que habita nos céus, em nome de Jesus nós rogamos a bênção do Senhor, meu Deus, sobre essa lição. Não nos deixe, Senhor, falar nada que desagrade ao Senhor. Amém. Amém, Deus. E que o Senhor possa refrescar nossa mente com o Teu Santo Espírito, Amém. para que nós possamos entender a mensagem que nós vamos estudar nessa semana. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Então nós vamos estudar a segunda lição do trimestre. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de estudar sobre Paulo em Roma. E continuando, nós vamos ver a lição dessa semana vai estar falando. O irmão Alexandre, por favor. A lição, o conflito, né? É interessante que a gente vai ver o conflito que está acontecendo ali em Roma, e continuando na Epístola aos Romanos. Gostaria que a Patrícia lesse o verso áureo da semana? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Então aqui fala, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Que lei? Todo o sistema, né, de leis que foi dada por Deus, dada por intermédio de Moisés, né? Deus Exatamente. deu para que Moisés passasse para o povo, né? E é interessante que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o tipo encontra o antítipo. Sim. Então a gente entende pelo livro Patriarcas e Profetas, né, que ali não era o Pai que deu a lei, era Jesus. Então Jesus apresentou ali como um Deus e depois apresenta-se como homem. E é mostrado, revelado o caráter do Pai, né, aqui na Terra. Ele revelou completamente como é o caráter do Pai na sua pessoa. Louvado seja Deus por isso. Amém. E aqui é bem claro nesse verso áureo também, que fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Por intermédio, ele foi um mediador, né? Mas veio de Deus. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em nenhum momento ele fala que essa graça veio para substituir essa lei. É bom lembrar bem, ler bem o texto, porque muitas das vezes eu já ouvi muito esse argumento. Nossos irmãos, às vezes de outra denominação, confundem, né? Aqui fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento está querendo dizer que um veio para tomar o lugar do outro, não, de maneira nenhuma. Porque a graça, irmão Potágio, sempre esteve desde a queda de Adão, ali surgiu a graça, e vai até o último homem que vive nessa terra. Então, é só por meio da graça que a pessoa é salva. Mais para frente a gente vai entender o que é isso, graça, né? O que será que é a graça? A pessoa que aceitou Cristo está na graça faz o que quer? Mais para frente nós vamos entender esse tema, né? Mas nessa lição de sábado à tarde que a gente acabou de estudar, já lança os fundamentos do que vai ser o estudo na semana, que é exatamente a questão que aconteceu em Jerusalém, um conflito, não é? Que houve ali uma discussão sobre será que aquelas ordenanças judaicas eram para ser seguida ou não? E aí esse conflito ele vem aos dias de hoje. É sempre bom lembrar que toda a lição da escola sabatina nós temos que ter muito cuidado para não fazer dela uma aula de história. Nós estamos com a tendência de se tornar grandes historiadores, mas não aplicar aos nossos dias. Todo o conflito que aconteceu ali se aplica sim aos nossos dias. E o conflito que houve ali se aplica sim, não com os mesmos temas, mas os princípios são os mesmos, envolvidos nesse conflito. Então nós vamos ver, aqui nós vemos na lição de sábado, que houve ali um concílio em Jerusalém, ali mais especificamente no livro de Atos,
capítulo 15, houve um concílio e houve uma controvérsia no meio. Justo no início da igreja houve uma controvérsia. A pergunta que eu faço é, será que hoje estamos livres de controvérsias em nosso meio? Com certeza não, né? Ele deturpa as coisas com extremos também. Porque quando você olha, por exemplo, a controvérsia sobre justificação pela fé que houve no tempo de Lutero, no século XVI, as pessoas levavam para o extremo das obras. Tudo eles queriam pagar com suas obras. Eu vou subir a escada de joelho, vou comprar uma indulgência, vou fazer alguma coisa para compensar os meus erros. E aí, quando Lutero, né, foi iluminado pelos céus com a mensagem de justiça pela fé, obviamente aquilo ali foi uma grande luz para aquele tempo. Hoje as pessoas se apoderam, né, desse conceito para dizer, tá vendo? A nossa salvação não é por obras, então é pela fé. Então já cai, muitos já levam para outro extremo. O extremo do liberalismo, né? Então a gente está livre, só precisa crer. E um crer vazio, né? Eu faço tudo errado, não mudei minha vida, não penso nem em mudar. Porém, eu creio, né? Então, o diabo sempre vai usar esses extremos. Então, por exemplo, algumas pessoas do mundo muçulmano, árabes, quando vêm para o Brasil e vê as mulheres seminuas, eles falam, olha, tá vendo por que nós somos muçulmanos? Por isso nós não temos isso. Aí quando chegam nos países deles, põem a burca na mulher, só com um olhinho para elas verem, né? E caem em outros extremos. Sim. Então o diabo sempre vai trabalhar com esses extremos. Já outras mulheres, que muitas das vezes vieram desse mundo, para fugir dos extremos, de usar burca, tudo, vamos fugir desse extremo, vamos ser liberal. Então o diabo vai trabalhar com extremos, para que a gente não consiga entender. Então o concílio de Jerusalém é muito utilizado no tempo de hoje para dizer que nós estamos livres de muitas ordenanças, como por exemplo ao sábado. Nós vamos ver isso ao longo da lição, mas vamos entender, vamos estabelecer fundamentos sobre a palavra de Deus, sobre assim diz o Senhor, para que nós não possamos cair nas armadilhas de Satanás. Algum comentário, irmãos, de sábado à tarde? Aqui tem uma parte aqui que eu achei muito importante, é que chamando a atenção para o estudo da palavra de Deus, né? E qual o propósito de estudar a palavra de Deus? No comentário bíblico, né? No comentário de Ellen White, na parte de sábado aqui. Todos os que estudam a palavra com firme propósito de excluir da vida todo pecado e que examinam as Escrituras para aprender o que é a verdade, acolherão a verdade da palavra como um assim diz o Senhor. Arrepender-se-ão sob as severas repreensões da verdade bíblica. Né? Amém. Essa é a chave para não ter os extremos que o Protágoras estava falando aqui. Né? É estudar com firme propósito a palavra de Deus. Nós não cairemos em extremos, né, se a gente fizer dessa forma aqui. Né? Qualquer coisa que não é o assim diz o Senhor não é aceitável. Qualquer coisa que não é assim diz o Senhor. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não tem nada a ver. Essas frases são muito comuns nos dias de hoje. Mas o que vale é o assim diz o Senhor. A pergunta que eu faço para todo mundo é, será que no juízo divino, quando nós estivermos diante do juízo divino, será que esse argumento é válido? Ah, Senhor, eu acho que isso não tem nada a ver. Será que o Senhor vai aceitar esse argumento? Não. Isso é algo para ficar para reflexão. Não, porque o texto que o irmão Mário leu aí, que está em Para Conhecer, Meditação Matinal, página 278, diz que todos que estudam a palavra com o firme propósito de excluir da vida todo pecado e que examinam a Escritura para aprender o que é verdade, então a pessoa examina a Escritura para quê? Aqueles que buscam o Senhor para examinar a Escritura, para saber o que é verdade, acolherão a verdade na palavra como assim do Senhor. Arrepender-se-ão sobre as severas repreensões da verdade bíblica. Se alguém semeia o verdadeiro arrependimento, colherá a recompensa de sadias boas obras. Se continuar na fé, perseverar nessa fé, colherá a paz. Olha que bênção. Amém. Se tornar santificado e purificado seu apetite de coisas vulgares e loucas, ele colherá justiça e perfeito amor. A continuação no bom trabalho feito rumo da vitória torna-se um cotidiano vencedor. Por isso mantém sempre diante de si o alvo da perfeição de Cristo. Então a pessoa que busca de coração mesmo estudar a Escritura para saber o que é verdade, ela vai crescer na fé em nome de Jesus. Amém. Agora que a pessoa que estuda por estudar, vou estudar porque eu tenho medo de me perder. Eu vou estudar
porque eu tenho que fazer um sermão. Então ela faz para um desígnio, não faz para conhecer a verdade. Se ela estudar com todo o coração o que é verdade e sabendo, entendendo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Essa pessoa, essa graça vai ser abundante na vida dela e ela cresce espiritualmente. Louvado seja Deus. Amém. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 393 e 394, é possível nós entendermos aqui o equilíbrio, né, que há nessa questão do andar com Deus, de santificação, né? Aquele que deseja tornar-se filho de Deus tem de receber a verdade de que o arrependimento e o perdão devem ser obtidos por meio de nada menos que a expiação de Cristo. Ou seja, em nós mesmos, nossa parte de nos arrependermos e termos, né, o perdão e o arrependimento, eles são obtidos por meio da expiação de Cristo. Sem a expiação de Cristo, isso não poderia ser uma realidade para nós. Certo disso, o pecador tem que fazer um esforço em harmonia com a obra feita em seu favor e com súplicas incansáveis recorrer ao trono da graça para que o poder renovador de Deus possa vir à sua alma. Então nós percebemos que existem duas partes. Num contrato, existem duas partes. Numa aliança. Sim. Cristo não perdoa ninguém senão o penitente. Mas aquele a quem ele perdoa, primeiro o faz penitente. A providência tomada é completa e a justiça e a eterna justiça de Cristo é colocada ao crédito de toda pessoa que crê, toda pessoa crente. Amém. É interessante de ver que Acabe, que é um rei que não é bem visto por quem estuda a Bíblia, né? Depois que ele se humilhou, depois do pecado dele, em ter juntado com sua esposa para matar o vizinho dele por causa da vinha, ele se humilhou muitos dias e Deus perdoou. Deus não livrou das consequências, mas Deus perdoou. Interessante que isso traz esperança muito grande para cada um de nós. Então, nós possamos entender o que o irmão Mário leu aqui, exatamente do conflito que existe em assim diz o Senhor e assim eu acho que não tem nada a ver. É dois conflitos. É o assim diz o Senhor e eu acho que não tem nada a ver. Em que grupo será que nós estamos? Em que grupo será que você está? Essa semana nós vamos seguir, nós vamos ir profundamente nessa questão, mas em específico, conforme está na lição aqui, o que aconteceu ali em Jerusalém, ali em Atos 15, não é? Domingo fala de uma aliança superior. O que seria essa aliança superior, irmãos? O que seria essa aliança superior? A primeira pergunta aqui, se os irmãos me permitem aqui, de acordo com a pergunta, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 6, né, que diz, né, que o que são as promessas superiores, né? E eu lendo esse texto aqui é muito importante, né? Que a promessa é mais excelente do que aquele que era realizado no santuário terrestre, né? Era realizado todo um ritual ali, toda uma promessa, toda uma indicação do plano da redenção, né? E quando veio Cristo pessoalmente, né, a esse nosso mundo aqui, né, ele tornou essas promessas, essa aliança muito mais superior do que aquela que era feita por mãos de homens. Porque assim o próprio Deus, ele se dispôs, né, a vir até aqui, a descer ao nosso mundo e nos ensinar a respeito dessas promessas. Ele pessoalmente deu a sua palavra, né? Promessa divina, ela não passa. A promessa dos homens pode falhar, mas a promessa Sim. divina... O tipo encontrou antítico, né? João Batista, quando viu Jesus, falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo aquele ritual de sacrifício do Cordeiro se encontrou em Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro, né? Agora, isso que o irmão falou é muito importante nós frisarmos, exatamente porque existe uma confusão muito grande sobre isso. Porque fala que existe duas alianças, a aliança do Sinai e essa aliança de Cristo. E aí as pessoas falam, não, a velha aliança já passou, então estamos na nova aliança. Se nós estamos na nova aliança, estamos livres do que aconteceu lá na velha aliança. E aí, com isso, as pessoas levam embora muitos conceitos.
Talvez essa seja uma das maiores crises, né, que existe. E é interessante notar que muitas pessoas, muitos irmãos evangélicos não sabem que Lutero, Calvino, essa turma toda, todos eles ensinavam os 10 mandamentos. Pode pegar a Bíblia comentada por Lutero, que vocês vão ver que ali na Bíblia ele fala bem dos 10 mandamentos. Não é? Calvino também, todos eles, os protestantes históricos, ensinavam os 10 mandamentos. É lógico que em relação ao 4º mandamento, eles entendiam que o dia de guarda ali tinha sido mudado para o domingo, o entendimento deles, né? A luz não tinha brilhado completamente para eles em relação a esse assunto, mas eles ensinavam. De nenhuma maneira eles ensinam que hoje alguns evangélicos ensinam que a lei passada já passou, eles estão em uma nova lei. Agora é interessante notar que sobre essa pergunta, né, uma aliança superior, é interessante notar isso que o irmão falou aqui, porque realmente a aliança de Cristo é superior, mas como a gente sempre ensina, nós devemos submeter todo o ensino que nós extraímos à totalidade das Escrituras. De nenhuma maneira nós devemos pegar versos e criar doutrina sobre versos isolados. A aliança antiga, ela prefigurava essa nova aliança. Como você falou, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem ele mesmo tinha entendido quão profunda eram aquelas palavras. E todo o ritual do santuário, ele é um antítipo. Quem quer estudar sobre esse assunto pode abrir as Bíblias no livro de Hebreus 9. Vocês podem fazer um estudo e lá no livro fala que Jesus Cristo, ele entrou em um santuário não feito por mãos humanas. Por isso que é superior. É uma aliança superior, porque o próprio Filho de Deus é o Cordeiro. O próprio Filho de Deus é o sumo sacerdote. O próprio Filho de Deus entra no lugar santo, não é? E aqui no verso 24 de Hebreus 9 diz, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Ou seja, aquele feito por mãos era figura do verdadeiro, era sombra do verdadeiro. Como a sombra de um carro, como a sombra de um poste, ele não consegue colocar os detalhes que um carro tem ou que um poste tem. Assim, aquele feito por mãos humanas é figura do verdadeiro. Existe um verdadeiro no céu. Amém. E ele diz assim, para comparecer agora por nós diante de Deus. E no verso 25 diz algo que eu acho central para entendermos por que essa aliança é superior. Diz assim, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ou seja, o sacerdote no tipo, na sombra, toda vez que alguém pecava, ele tinha que matar um cordeiro. E ele tinha que entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano, mas toda vez que entrava um outro ano, ele tinha que fazer aquilo de novo. Ou seja, isso mostra que aquela aliança, ela não tem a qualidade dessa, porque Cristo não precisou morrer várias vezes. Toda vez que um pecador pecava, tinha que ser morto um cordeiro. Agora, Cristo precisou morrer quantas vezes? Uma. Ou seja, não é toda vez que o pecador peca que ele vai morrer de novo na cruz. E vocês entenderam? O que o escritor do livro de Hebreus está dizendo é que essa aliança é superior, porque ele só precisou fazer isso uma vez. Amém. E o sumo sacerdote aqui entrava com sangue alheio. Olha o que ele fala. Mas Cristo entrou por seu próprio sangue. Então, entendemos, o livro de Hebreus está a resposta para entendermos quão superior é essa aliança. Uma aliança feita pelo sangue de Cristo. E no verso 12, diz que sempre continua dizendo que esse sacrifício de Cristo, o antítipo, é eficaz a tal ponto que não há necessidade de ele morrer ou fazer o ritual do santuário mais de uma vez. Então lá no santuário era morto o cordeiro, o sangue, o sacerdote tinha que entrar no lugar santo, era aspergido diante do propiciatório, então ele tinha que fazer isso várias vezes. Enquanto o nosso Cristo vai fazer isso uma vez. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que a aliança é superior. Amém. E ele entra no lugar santo. Aqui diz que quando ele morreu, diz assim no verso 12: não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo
seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, uma vez por todas. Eu gostaria de abrir um parênteses, se os irmãos me deixarem, só para me explicarem, para os irmãos de casa entenderem. Nessa versão que nós temos hoje, diz que ele entrou no Santo dos Santos, quando ele subiu para o céu. Porém, se você pegar a versão King James, no mesmo verso, você pode encontrar a versão King James na internet, vocês vão ver que lá está escrito, quem entende língua inglesa vai ver que está escrito assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no lugar santo. No lugar santo. Nas nossas versões mais novas, infelizmente, está no Santo dos Santos. Mas não foi no Santo dos Santos. Vocês podem bem entender que ele primeiro tinha que estar no lugar santo para depois ir para o Santo dos Santos. E nós entendemos que foi em 1844 que ele entrou no Santo dos Santos. Mas a ênfase do texto é dizer que foi uma vez por todas. Ou seja, é nisso que constitui a superioridade dessa aliança. Uma vez por todas. E é superior também porque todos os profetas apontavam para o Messias, né? Eu Seja Deus. consigo entender aqui, nessas passagens, no nosso compartilhar aqui, nesse momento do assunto, eu consigo entender que, além disso tudo, essa superior aliança, ela traz a culminância ali no momento que Jesus morreu na cruz. Sim. Que não parou por ali, nós sabemos disso, e é importante lembrarmos, mas a culminância daquela sombra, como a palavra-chave que eu acredito, de que nós mencionamos várias vezes, do tipo em ter encontrado o antítipo, e essa aliança ela é superior porque ela abrangia todo aquele sistema e também um novo sistema. Sim. E aqui fala assim, os requisitos morais permanecem inalterados no Novo Testamento, pois foram fundamentados no caráter de Deus e de Cristo. A obediência à lei moral de Deus faz parte tanto da nova aliança, como fez parte da antiga. Amém. Então, às vezes, ocorre aquele entendimento não tão completo, onde muitos sinceros pensam que acabou ali. Não. Acabou ali um tipo de coisa. Sim. As figuras acabaram ali porque, como você havia explicado, ali o sacrifício de Cristo foi muito maior. Sim, encontrou o seu antítipo, né? Isso. E é mais eficaz, é a aliança eficaz. Mas todas, né? ali junto daquela lei, tinha a lei dos 10 mandamentos, que é a lei moral, e ela permaneceu inalterada. Uma coisa interessante que uma frase aqui na parte do domingo, do comentário de Ellen White, é uma pergunta, né, que nós devemos meditar. Deixou Deus de ser justo por mostrar misericórdia ao pecador? Claro que não, né? Desonrou sua santa lei e agora passará por alto as violações da mesma? Deus é fiel, ele não muda. As condições da salvação são sempre as mesmas. Vida eterna é para todos que obedeçam à lei de Deus. E mais ainda, sob o novo concerto, as condições pelas quais a vida eterna pode ser alcançada são as mesmas do velho concerto. Exatamente. Perfeito o quê? Obediência. Exatamente. Não tem como fazer parte do novo concerto, seja do novo ou do antigo, e não resultar, com isso, não resultar obediência. Não tem como. O próprio Jesus, quando disse pelos seus frutos os conhecereis, acho que ele estava querendo dizer isso também, né? Por que pelos frutos conhecereis? Porque não tem como viver uma vida santa de aceitar essa graça, essa salvação, sem que isso redunde em perfeita obediência. Não tem como. Sim. Né? Então, mas será que isso é salvação por obras? Será que essa perfeita obediência seria salvação por obras? Mateus 19, 17 diz assim, vamos, o próprio Jesus falando. O jovem rico, pergunta, é o 16, vou ler o 16, Mateus 19, 16. Eis que alguém aproximando-se lhe pergunta, mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele pergunta, o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? O próprio Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom existe um, se quer, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Exatamente. Então, será que Jesus estava ensinando salvação por obras?
Não. Então, o próprio Jesus falou assim, você quer entrar na vida, amigo? Guarda os mandamentos. É aquela que a gente estava falando na lição anterior. É justiça imputada e comunicada, são juntas. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, ele recebe o perdão, é imputada, e a comunicada é o poder de guardar os 10 mandamentos. Isso desde a queda do homem, como você leu ali, que a salvação sempre foi desde a queda de Adão até o último homem. Não tem essa de que no Antigo Testamento é salvação pela lei, no Novo Testamento é pela graça. Sempre houve graça. E os homens que venceram, como Daniel, José, Abraão, os homens que venceram foi pelo poder da graça. Amém. E eles mesmo não tinham poder, eles buscavam o Senhor. Tanto é que eles tinham até humildade. Daniel falava assim, nós pecamos, Senhor. Mas ele não tinha cometido os erros, né, de Israel rebelde. Mas ele se colocou. Porque todas as pessoas que estão andando na lei de Deus, eles são humildes. Amém. Eles não batem no peito. Eu sou. Então todos foram salvos pela graça. E a graça é esse poder. Justiça imputada e comunicada. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Outro texto que a gente está até aqui na lição, que fala, é Apocalipse 12:17. Porque se a aliança superior, alguns dizem, alguns nossos amigos do Evangelho falam, aliança superior, então antiga é da velha lei, 10 mandamentos foi abolido. Esse texto está no Apocalipse 12:17, Novo Testamento. Vamos dar uma olhada? 12:17, o que está escrito lá? Olha lá, 12:17 está escrito assim, ó. Irou-se o dragão contra a mulher. Nós sabemos que Satanás ira contra a igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência da igreja. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás está irado com quem? Aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10, nós sabemos. É o Espírito de Profecia. Então você, irmão, que não gosta do Espírito de Profecia, você não vai ser perseguido. Porque aqui fala que quem vai ser perseguido é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que ama o Espírito de Profecia, lê. Então, leia o testemunho. Isaías 8:20. Aquele que não falar acerca disso, não tem iluminação, né? Outro texto, Apocalipse 14:12, para demonstrar que os mandamentos não foram abolidos. Porque é o 14:12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos. A lição anterior falou os santos, né? Santos, santificado, o povo separado de Deus. Os que guardam, aqui sempre está dizendo os que guardam, não os que professam. Os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Então, o povo dos últimos dias vai estar guardando os 10 mandamentos desde Adão, aqueles que se arrependem. Deus dá o poder, perdoa e coloca ele na trilha para guardar os mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. O que significa isso? É submeter todos os versos à totalidade das Escrituras. Nós não podemos pegar um verso e construir toda uma doutrina. Quantas confusões, quantas igrejas não foram construídas em cima disso? E eu gostaria de complementar essas leituras no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 11 diz: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. O linguajar aqui é o linguajar dos mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Inclusive, na nota de rodapé na Bíblia, é remetido a exatamente Êxodo 20, né? Então, ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então é interessante de ver que nós devemos submeter os textos à totalidade das Escrituras. Então, os cristãos do primeiro século eles não tinham a ideia de que a lei foi jogada fora, que essa aliança superior no sentido de que nós temos uma nova lei. Não. Do contrário, ela é superior, ela é muito superior. Tanto é que Jesus fala assim que se vossa justiça ela não sobrepujada dos fariseus, vocês de maneira nenhuma vão entrar no reino dos céus. Sim. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que era muito mais profundo do que simplesmente ordenanças externas. Né? Muito mais profundo. O sábado não é simplesmente do pôr do sol não faço mais nada. Mas minha cabeça está vagando em 4 cantos do universo, mas eu não faço mais nada. Não é isso. Quem lê Isaías 58 entende que é muito mais profundo, é não fazer o teu querer, é estar ligado com Deus. Não é? Então, de maneira nenhuma, isso remete a... Vocês podem ver que isso não remete, que a lei foi abolida. E em 1 João 3 diz que todo que comete pecado, João 3, verso 4, todo que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Essa definição está no Velho Testamento, será? Transgressão à lei? Não. Está no Novo Testamento. E João foi um dos últimos profetas. Então, se a lei tivesse passada, ele não teria dito que pecado é transgressão à lei. A única definição bíblica de pecado é que pecado é transgressão à lei. Amém. E Tiago 2,10, você não leu, né? Mas complementando. Pois qualquer que guarda a palavra, ó, circula aí, toda a lei, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então 10 tira 1 para Deus, 0. A matemática de Deus é assim. 10 menos 1, 0. Então qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, é culpado de todos, né? Essa passagem é até bem simples, né? Para aquele que examina a Bíblia, examina as Escrituras, né? Qual o objetivo de Satanás, de um inimigo, perseguir o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus, se ela foi abolida? Não casa uma coisa com a outra, né? No geral, no mundo evangélico e até em outras religiões também, você nunca vai encontrar um membro de qualquer religião dizendo que você está liberado para você matar, para você adulterar, para você roubar, desonrar o seu pai e a sua mãe, nada. O único ponto controverso é o quarto mandamento. Então, se a lei foi abolida, qualquer um está livre para fazer o que quer da vida, e não é assim, né? Então o conflito aqui, irmão Potraga, sobre o primeiro século, né? Com a igreja em Roma, também, isso começou lá de cima, né? Satanás com conflito. Aqui na página 314 do Parábola de Jesus, diz qual o conflito que Satanás odeia. Diz que Apocalipse 12:17 persegue aqueles que guardam, né? Satanás declara que era impossível o homem obedecer aos mandamentos de Deus. E em verdade, que pela nossa própria força não podemos obedecer. Nossa própria força não consegue. É impossível mesmo. Cristo, porém, veio, olhem a superior. Cristo, porém, veio na forma humana. E por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinada, eu com o Espírito Santo, porque ele falou, enviaria o outro Consolador, combinada, pode obedecer a todos. Você tem esse livro grife aí. Todos os preceitos de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aí tem um texto da Bíblia aqui, ó. Mas todos quanto receberem. Você recebeu Jesus? Né? Recebeu Jesus? Justiça imputada e comunicada. Deu-lhe o poder. Comunicada. Louvado seja Deus. De serem feitos filhos de Deus. Olha, então a gente se torna filho de Deus quando recebe a Cristo. Aos que creem no seu nome. Esse poder, irmão, a gente vai comentar, não está no instrumento humano. É o poder de Deus. Quando a alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Vou até repetir a página 314. Então, quando a gente recebe a Cristo, aliança superior, também recebe o poder de viver a vida de Cristo. A fé de Jesus. Louvado seja Deus. Então você, meu amigo, que às vezes anda tropeçando, às vezes anda nas drogas, no vício, se você aceitar Cristo verdadeiramente na sua vida como Senhor e Salvador, você recebe o poder de viver a vida de Cristo. Aí aquele texto, nós temos a mente de Cristo. Santos, separados, ligados à videira em Cristo Jesus. Amém, né? Amém. Amém, por isso. Aqui no comentário bíblico adventista, né, do página 1037 e 1038, é bastante a ver com o que o Alexandre está falando aí. Que não é suficiente que tenhamos uma ideia geral das reivindicações divinas. Isso não é suficiente. Precisamos conhecer por nós mesmos quais são as suas exigências e qual é a nossa obrigação, né? A graça não nos isenta das obrigações com relação ao reino de Deus. Certeza não. Nós temos obrigações desde esse mundo aqui. Amém. Desde a partir do momento que descemos as águas batismais, ou até mesmo antes disso, né, quando Cristo entra no nosso coração e tornamos público essa fé, nós temos obrigações sim. Nós não podemos fazer da graça uma graça barata, né? Uma graça em que tudo que acontecer eu sou perdoado, mesmo eu tendo premeditado esse erro. Então, conhecer, né, por nós mesmos quais são as suas exigências e qual é a nossa obrigação. Mas isso por amor. Por Né? amor. Não é algo assim de, eu vou ter que pesquisar para saber qual é a vontade. Eu não quero nem ouvir, porque senão eu vou ter que obedecer. Não. Quando nós falamos isso, é por amor. Nós amamos o Criador, é tão gostoso de saber, eu quero saber algo mais que Deus queira, Deus. só porque eu quero amá-lo. Irmãos, quando nós colocamos o amor, fica fácil fazer isso. Será que é difícil deixar o bife, deixar o café, deixar a Coca-Cola? Se nós amamos a Deus, fala, louvado seja Deus, Senhor. O Senhor não quer que eu beba isso, porque isso faz mal para a minha saúde.
Então eu amo o Senhor, não vou colocar isso mais na minha boca. Amém. É colocar no coração, será que nós amamos mesmo ao Criador? Não é uma coisa assim de ordenança velha. Por isso que é uma aliança superior. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Amém. E aqui na página 305, você pode consultar na sua casa todo o texto, fala que a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Então, como é que se a gente fala que a lei foi abolida, você derrubou o caráter de Deus. É o trono de Deus, a lei rege o universo inteiro. Em todos os lugares a lei de Deus permeia. Hermann White fala que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada mundo, só que eles não tocaram. Então todos têm uma lei lá, só que Deus deu o livre-arbítrio para nós e Deus ainda deu o poder para nós. O Espírito Santo, o outro Consolador, é um bônus total para que a gente possa vencer. Amém por isso, né? Amém. Amém. Vamos para Amém. segunda-feira. Quais as principais leis encontramos em Levíticos? Ali, Antigo Testamento, quais as principais que a gente vê aí, as leis? A lei de Levítico está mais vinculada ao santuário. O livro de Êxodo termina com a construção do santuário. Nós temos que Deus, primeiramente ali, depois que ele deu os 10 mandamentos, no capítulo 20, ele pede para trazer, ele mostra o santuário para Moisés, explica cada detalhe, cada mobília, né? Depois há a confusão lá do bezerro de ouro. Depois que o povo é perdoado, Deus pede para Moisés trazer as ofertas. E depois que o santuário foi erguido, então, depois que o santuário tinha acabado de ser completado, né, havia necessidade de saber quais rituais que se faziam no santuário. Então aí entra o livro de Levítico, continuação, né? E o livro de Levítico ele enfatiza exatamente as leis. Quando falam lei cerimonial, está se referindo, na verdade, às cerimônias que se faziam no santuário. E ali a gente se encontra a lei moral, né? O que é a lei moral? O que seria, irmãos, a lei moral? Acho que é os 10 mandamentos, né? Sim. Dizem respeito com o nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros, e os 6 últimos, né? Dizem respeito do nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Amém. Jesus disse, né? Por isso que Jesus falou lá no Novo Testamento que algum sincero erra. Olha, agora está resumido em 2 mandamentos só. Amar a Deus sobre tua força, todo o teu coração, e amar o seu próximo a si mesmo. Sim. Mas Jesus completa. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Sim. Que é o que o irmão Mário falou. Os 4 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo, os 6 primeiros. Então essa é a lei de Deus. Jesus só resumiu, e os fariseus, os saduceus, não falaram contra ele, porque eles sabiam. E essa ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, estava no Antigo Testamento também. Sim, não é algo novo. Agora é interessante de notar, irmãos, eu sempre gosto de entender a Bíblia de uma maneira integral, né? Vamos pegar ela inteira, não vamos pegar um verso só. Uma vez eu conversando com uma pessoa que era de outra denominação, ele me falou que na visão dele, ele não via a necessidade da guarda do sábado como uma questão muito importante para a salvação. Ele falava, eu não vejo isso, né? Porque ele tinha essa concepção da lei. Não, a lei já passou, nós estamos agora numa nova lei. Aí é interessante que nós abrimos a Bíblia, nós conversamos sobre a Bíblia sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para quem tem conhecimento, entende que os primeiros 2 capítulos de Gênesis conta qual que é o plano original do Criador com a humanidade. São os primeiros 2 capítulos. Do capítulo 3 em diante já é a queda do homem e o que aconteceu após a queda. Qual foi o plano que o Criador já tinha preparado para a queda. Mas o plano original do Criador são os primeiros 2 capítulos. E aí, eu perguntei para ele, né? Você acredita que a família é uma ordenança que vem do Éden, que ainda está vigente? Porque lá está escrito que Deus abençoou o macho e a fêmea, que Deus abençoou o homem, de maneira que o homem deixaria pai e mãe, uniria sua esposa e se tornaria uma só carne. Aí eu perguntei para ele, você acredita que essa bênção está válida? Ele, claro, essa bênção está válida, a família está valendo. Aí eu falei, e a troco de que a bênção do sábado não está válida? Porque logo, no mesmos 2 capítulos, o primeiro está lá, Deus abençoou a família, mas logo após está escrito que Deus abençoou o sábado. Quando Deus abençoa alguma coisa, Ele torna essa coisa um canal de bênção. Se Ele abençoou a família é um canal de bênção para abençoar as pessoas que compõem e as outras pessoas também. Se está dizendo que Deus abençoou todas as coisas do planeta, é um canal de bênção.
Então o sábado também é um canal de bênção. E para complementar, ele não só abençoou, ele descansou, abençoou, está lá em Gênesis 2, e ele santificou. Santificar significa separar para um propósito especial. Então ele tornou o sábado um canal de bênção para a família humana e separou para um propósito especial. Ou seja, eu costumo sempre dizer, quando eu vou discutir com a lei, com alguém, eu sempre costumo falar o seguinte: se tem um prédio pronto, essa casa mesmo pronta, e alguém fala, será que eu posso construir um cômodo acima? E eu chamo um engenheiro, ele vai perguntar, mas qual era o plano original dessa casa? Qual que era o plano original? O alicerce foi feito para construir quantas casas? As sapatas, os ferros, será que foi para construir só esse andar e mais um? Ou foi para construir mais? Porque se o plano original era para construir só mais um, ele não vai aguentar mais um. Então, o que isso nos ensina? Que nós devemos ir ao plano original. E o plano original de Deus está nos primeiros 2 capítulos. Então lá está a alimentação humana. Tá ou não está, irmão Alexandre? Amém. Está a alimentação humana lá, não está? Lá está. Qual o casamento que Deus ordenou, tá ou não está? Sim. Lá está. Qual o dia que Deus ordenou, tá ou não está? Sim. E o Criador, que é nosso Criador. Exatamente. Então, quando Deus dá os 10 mandamentos, foi, na verdade, para voltar para o Éden. Na verdade, os 10 mandamentos nada mais é que volte ao plano original do Éden. Porque vamos olhar, ó, lá está, não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses Adão tinha no Éden? Só o Deus de Israel. Como que era o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. É um mandamento que, no fundo, ele está querendo dizer o seguinte: de qual é a maneira que eu devo adorar a Deus. Deus está determinando qual a maneira que ele quer ser adorado. É o do segundo mandamento. E será que no Éden, Adão adorava a Deus da maneira que ele queria ou da maneira que Deus ordenava? Da maneira que Deus ordenava. E nós temos também o sábado, o 4º mandamento, no Éden. No Éden, Deus deu a vida para o homem. Então Deus teve que falar lá em Êxodo, não matarás. No Éden, Deus deu a família humana. Por isso que ele teve que dizer lá, honra teu pai e tua mãe. No Éden, Deus criou o casamento. Ele foi o primeiro a realizar um casamento. Aí lá no Êxodo 20 ele teve que dizer, não adulterarás. No Éden, Deus criou ali princípio de mordomia. Deus entregou o jardim do Éden na mão de Adão e falou assim, ó, você vai cuidar disso aqui, você vai cuidar desse jardim. E aí, lá em Êxodo 20, Deus teve que falar, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso são princípios de mordomia, que pertence, que Deus colocou em minhas mãos, que Deus colocou em tuas mãos. Ou seja, qual é o resumo disso tudo? A Bíblia, meus irmãos, tudo está vinculado. Não adianta estudar só, essa lei foi abolida. Não. A lei moral de Deus, a lei moral, ela se refere ao plano original do Criador, que está nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Agora, a lei cerimonial, que é enfatizada no livro de Levítico, ela na verdade já aponta para um mundo com pecado, que é a partir de Gênesis 3, não é? Que seria o plano de Deus, o remédio de Deus para o pecado, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa lei moral é um requisito que rege a moralidade do homem. Então ela não tem como ser abolida, porque o ser humano, desde a queda de Adão até, é o mesmo, né? Então essa lei vai até... E a lei civis? Por que hoje as leis civis que tinha em Levíticos hoje não é válida? Por quê, irmãos? É interessante que uma vez conversando com um irmão de outra denominação, ele me perguntou assim, irmão, por que hoje nós não podemos apedrejar alguém que adulterou? Nós não podemos apedrejar uma pessoa lá que... Igual está lá no Velho Testamento, e ao mesmo tempo as igrejas pedem dízimo, se é do Velho Testamento. Ele fez esse questionamento para mim, ele fez furioso até. Aí eu falei para ele, irmão, a nação de Israel não é uma simples igreja igual nós temos hoje. Ele era uma nação. É um país. É um país. Então Deus, o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não é um Deus bagunçado. Se vocês pegarem, é interessante que no livro de Êxodo, a maior parte do livro de Êxodo não é só a saída do povo de Israel no Egito, mas é também a construção do santuário. Mas após a construção do santuário, eles não sabiam que ritual que se fazia no santuário. Havia necessidade de se detalhar quais rituais se faziam no santuário. Aí entra o livro de Levítico. Só que após o livro de Levítico, vocês vão ver que entra o livro de Números, que é um livro administrativo, é um livro que mostra
um Deus ordenado, não é? Porque ali mostra como que eles tinham que marchar, ali a numeração das tribos, ali mostra que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, Israel não era uma igreja igual nós temos hoje, nesse sentido de nós pertencemos a um estado, a um país, que nem eu sou brasileiro, nós somos brasileiros, e nós vamos para a igreja. Nós temos a lei do estado, se eu matar eu vou preso. E nós temos a lei da igreja, que é a lei moral. Agora, Israel era um povo que saiu do Egito e precisava de leis civis. Então tinha a lei moral, que é o fundamento, que é o fundamento de toda a humanidade, a lei moral. Mas e se alguém não quiser seguir essa lei moral? Se alguém quiser matar arbitrariamente? Se alguém quiser viver roubando? Então havia necessidade de ter leis civis para ordenar o povo, né? Hoje, não é que elas foram abolidas. Na verdade, nós temos as leis civis. Mas o próprio Cristo, ao falar, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele fez a separação entre a igreja e o Estado. Então, nós temos leis civis hoje, mas são leis do Estado, tá? A Constituição, nós temos as leis infraconstitucionais, não é? Agora, a lei moral continua valendo, nós aprendemos isso na igreja. Mas Israel era uma nação, era uma igreja e era ao mesmo tempo uma nação. Então Deus teve que dar o fundamento moral, que é a lei dos 10 mandamentos, e Deus teve que dar a lei civil. Se alguém não cumprir essa lei moral, que penalidade que vai haver? São penalidades não no sentido de Deus tem que penalizar alguém, vou penalizar você simplesmente porque você fez algo de errado. É para coibir. Na sociedade existem leis, por exemplo, a pessoa que pega... Exatamente, a pessoa que pega 30 anos de prisão, não é porque ela vai pegar 30 anos para pagar o que fez, que nem muitas pessoas falam. Não é esse a ideia, porque nós sabemos que se a pessoa está arrependida, pagamento é a morte de Cristo na cruz. Porém, aquilo ali serve para restringir, exatamente, para coibir que outras pessoas não façam aquilo. Na lição há 2 pontos que tem tudo a ver com o que você falou, que dizem, né? As leis civis estão relacionadas à lei moral, pois também são fundamentadas nela. Elas definem a relação do cidadão com as autoridades civis e com outros cidadãos. Indicam as penalidades para diversas infrações, que são, na verdade, o próximo, né? Sim. Quando fala, né? E aqui também no final diz, as leis civis, pelo menos em grande parte, não podiam mais ser impostas depois que os judeus perderam sua independência e passaram a estar sob o domínio civil de outra nação. Sim. Muitos preceitos cerimoniais já não podiam ser observados depois da destruição do templo. Além disso, depois que o Messias veio, muitos tipos encontraram seus antítipos e não tinham mais validade. Amém. Então a gente percebe que faz todo sentido nessa explicação que você deu. Tanto é que quando Cristo foi preso, né, para poder ser crucificado e tudo mais, eles tiveram que pedir autorização para quem? Para Roma, para o Império Romano. Exato. Eles não podiam exercer a lei marcial sem o consentimento do Império Romano. Mas não era plano de Deus que isso acontecesse. O plano de Deus era que Israel fosse uma nação independente de qualquer outra. Exato. Não era plano de Deus que Israel se submetesse ao jugo de nação nenhuma. O plano de Deus era que Israel se sobrepujasse qualquer nação, ensinando as leis de Deus para todas as nações vizinhas. Sim. Então a lei civil, nós temos que estar no nosso país, né? Como você explicar. Agora a lei cerimonial também não, porque a aliança superior. O tipo se encontrou antítipo, né? Cristo Jesus. Então a lei cerimonial não é vigor para nós hoje, porque nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas foram substituídas, né? Eu costumo dizer assim, não é que elas foram abolidas. Elas encontraram o seu cumprimento. Exatamente. Um cumprimento, algo que... Em Jesus. Que elas estavam, na verdade... Por exemplo, se eu tô... Na verdade, a lei cerimonial ela não foi abolida. Sim. Ela foi cumprida. Exatamente. Tem uma conotação muito diferente. Sim. Exatamente. Abolida e cumprida. Sim. Porque Cristo fez o mesmo caminho que o sacerdote fazia, ele faz no santuário celestial. Exato. Mas só que uma vez só, né? Conforme o livro de Hebreus fala, porque é eficaz. Amém. Então, nós entendemos claramente que a lei cerimonial era a sombra das coisas que viriam. Sim. Uma sombra, ela aponta, mas ela não tem todos os detalhes que tem aquele padrão. Então,
nesse ponto, Hebreus 9 é muito importante, porque Hebreus 9 fala que Cristo entrou no santuário não feito por mãos humanas. E as leis de saúde, irmãos? Existia a lei de saúde também? Sim. Será que é vigor ainda para o cristão hoje em dia? Então, eu volto na questão que eu falei de Gênesis. Irmãos, eu sempre baseei a minha experiência cristã no plano original do Criador, que está nos primeiros 2 capítulos da Bíblia. Ali está o plano original, ali está o casamento. Como eu vou repetir, é sempre bom enfatizar. Ali está o casamento original, ali está a família original, ali está o sábado original, a adoração original está ali, e ali está a alimentação original. Qual a alimentação original? Muita gente fala que esse negócio que a Noé fala de carne não está na Bíblia. Como não, gente? Qual o plano original? Qual a alimentação que Deus nos deu? Em Gênesis 1:29 diz assim, ó: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Então é sementes e frutos. Está claro aqui. E aqui ainda diz: e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, que é o verso 30, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Irmãos, tem pessoas que acreditam que o leão que Deus criou no Éden comia carne, mas isso vai contra o que está aqui em Gênesis 1, verso 30. E isso vai contra o que está em Isaías 11, que fala qual é a alimentação. O leão comerá palha como boi? Com boi, exatamente. Como é que faz? Exatamente. Então, isso mostra que Deus tem um plano original. O nosso Deus não é um Deus bagunçado. Então, essas leis que Deus deu para Israel, Deus estava voltando, tentando fazer o povo voltar ao plano original, igual Ele está querendo fazer conosco hoje. Hoje eu acredito que nós dependemos mais ainda das leis de saúde do que o Adão e Eva, do que o povo. Nós estamos a nossa fisiologia ela está mais afetada, muito mais afetada, por causa desses milênios de abuso, de doenças e que se passaram durante toda a humanidade. Então hoje eu acredito que é mais imprescindível ainda observarmos a lei de saúde. Amém. Né? Mais imprescindível ainda. Por quê? A fisiologia é a mesma. O ser humano continua tendo estômago, exato, continua tendo o seu aparelho intestinal, continua tendo o seu aparelho nervoso, o cérebro, e mais ainda, piorado pela degradação humana. Então, hoje, além de continuar valendo, nós ainda somos mais dependentes ainda, temos que praticar mais ainda a lei de saúde para termos uma mente clara para que Deus possa falar conosco. Né? Não abusar da saúde. Né? E voltar para Gênesis 1:29, né? Voltar ao Éden. Deus chama nós para voltar para trás. Nós não estamos, como diz alguns, evoluindo. Nós temos que voltar para trás. Sim. Né? Nós temos que voltar para trás. Porque eram nossos pais lá no Éden. Né? É assim que Deus quer. Então, temos de plano original de Deus. Então, Alexandre, antes de você continuar, é interessante de ver olha como nós estamos conduzindo, olha como o Senhor tem conduzido. Entender as leis que o Senhor entendendo a Bíblia como uma coisa só, um todo. Uma vez um irmão, conversando com outra pessoa, ele deu uma Bíblia de presente. E aí ele perguntou: que parte eu começo lendo? E sabe qual foi a resposta desse irmão? Quando você recebe um livro, de que parte você começa lendo? Do começo. Do começo. Então vocês veem que ninguém consegue entender essa questão da lei sem entender o começo, o plano original. Então é algo que tem começo, meio e fim. Irmãos, a Bíblia tem começo, meio e fim. O Gênesis mostra o porquê do conflito. Os primeiros 2 capítulos, para o original. O capítulo 3 de Gênesis é muito importante, porque é o capítulo que mostra o remédio de Deus para o pecado. Ali tem a promessa messiânica, né, sobre a inimizade da serpente com os descendentes, né? E mostra também que ali mostra a história da humanidade. Quando Deus separa Israel, aí é onde a gente entra nessas leis que a gente está discutindo. Então existem leis que são leis morais que apontam para o plano original, e existem leis que são leis cerimoniais que apontam para o remédio de Deus. Essa lei que aponta para o remédio de Deus são leis que encontrou o seu antítipo, que foi Cristo morrendo na cruz, e todo o ritual do santuário celestial, que é o ritual eficaz. Então, e vai ter um fim esse livro, tem começo, meio e fim. O fim
é o livro do Apocalipse que mostra como vai terminar esse conflito quando Cristo sair do santuário celestial. Então é muito interessante. A Bíblia, meu irmão, tem começo, meio e fim. Não foi algo para ser entendido assim, de qualquer maneira. Se nós submetemos ao Senhor em oração, vamos entender muito mais. Amém. Amém. Então, terça-feira, aqui, irmãos, vai entrar exatamente o conflito da lição, que é conforme o costume de Moisés. Aí tem a pergunta, de acordo com Atos 15:1, o que causava dissensão? E Atos 15, verso 1 diz assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, qual foi a confusão ali? Eles diziam assim, olha, se você não circuncidar, cristão que você está vendo dos gregos, os gentios pagãos, se você não circuncidar, vocês não vão ser salvos. E é interessante notar, né, que eles colocavam isso, os judaizantes, né, e até sempre eu comento que Paulo não era contra a circuncisão em si, mas a circuncisão para ser salvo. Ó, se você não fizer, você não vai ser salvo. Então a salvação caía no quê? Você tinha que circuncidar. Sim. Interessante que sobre isso, uma pessoa já falou que um dos símbolos, né, da aliança com o povo de Deus era a circuncisão. Muitos falam, por que o sábado estava vigente e a circuncisão não? Muitos já perguntaram, falaram, se a circuncisão era o símbolo, por que a circuncisão ela está abolida e o sábado não? Aí eu volto na mesma coisa que eu já falei. Lá no Gênesis, Deus não pediu para Adão circuncidar. Ali você não vê circuncisão. Circuncisão veio com Abraão. Então isso mostra realmente que é uma aliança abrâmica para os seus descendentes, biologicamente falando. Agora o sábado, você vê que está anterior. Vocês viram que é algo muito mais completo, mais complexo? É algo que tem começo, meio e fim? Não é algo assim de, vou pegar ali, vou abrir, vou seguir aquilo que eu acho. Não, é um estudo metódico, não é? No Novo Testamento a gente percebe que o batismo, né? Sim. Ele que agora simboliza a vida com Cristo. Aquela aliança, né? Aquela aliança. Como se fosse a circuncisão do cristão. Sim, exatamente. Tanto é que Paulo fala, circuncidai o vosso coração, conversão, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu então para que essa contenda fosse resolvida? O que aconteceu? Muito interessante essa parte aqui, né? Atos 15, de 2 a 12, né? Eles se reuniram, né? Todos com os apóstolos, os presbíteros lá em Jerusalém, que está dizendo, né? Para resolver essa questão aí, né? A gente vê aqui uma disposição muito grande de conhecer a vontade de Deus e a verdade a respeito do assunto, né? Porque se uma coisa a igreja primitiva tem, além das várias, né? Mas era união em Cristo, e na verdade e na palavra de Deus. Doa quem doer, né? Prezavam por isso, buscavam orientação de Deus para resolver as suas questões, e aqui não foi diferente, né? Imagino que a viagem deve ter sido até certo ponto longa, né? Cansativa e tudo mais, mas isso não abalou aqueles homens ali, né? Aqueles novos cristãos. Viajaram durante tanto tempo para poderem se reunir nesse concílio aí para resolver essa questão aí da circuncisão, né? E eles fizeram isso com oração, submeteram a Deus. Eu acredito que qualquer controvérsia que há em nosso meio, devemos fazer igual eles fizeram, igual os pioneiros faziam. Se você tem dúvida em relação a um certo assunto, um acredita que é uma coisa e o outro acredita que é outra coisa, a maneira não é ficar um jogando na cara do outro, não, mas seria se submeter a Deus com oração, submeter ao Senhor. A gente percebe assim como é bonito essa sujeição, né? Em conhecer nada menos daquilo que seja verdade. Amém. Essa atitude que os pioneiros, né, adventistas tiveram nos primórdios da nossa igreja foi a mesma atitude que Paulo teve e os irmãos, né, na igreja. Eu gostaria de ler aqui em Atos dos Apóstolos, na página 200, que está na lição, diz, né, embora buscando de Deus a orientação direta, Paulo estava sempre pronto a reconhecer a autoridade conferida ao corpo de crentes unidos como igreja. Sentia a necessidade de se aconselhar, e quando surgiam assuntos de importância, alegrava-se em poder apresentá-los perante a igreja e unir-se com os irmãos para buscar a Deus
sabedoria, né, de Deus para fazer decisões acertadas. Então essa é a nossa atitude também. Por que não aprender com eles? Por que não, como você disse outrora, não deixar só no passado, não deixar só como história? Mas qual é o aprendizado que nós podemos ter com isso? Para a nossa igreja hoje, nós temos que tomar um grande aprendizado com essa questão aqui, porque foi resolvido da melhor forma, né, com um espírito de oração e tudo mais. Então devemos tomar como exemplo para nós hoje, né? Exatamente. Esse concílio de Jerusalém a gente pode trazer para o nosso dia de hoje como concílio da Associação Geral? Eu creio que Sim, sim. exatamente. O tema entrou lá, então a gente tem que ser submissa ao concílio da Associação Geral. Isso. E é interessante que no Paulo, ele poderia falar, é assim, vou fazer aqui na Igreja de Roma, mas ele submeteu ao concílio da Associação Geral. Ele foi lá, o concílio levou o tema e passou o caso e as pessoas voltaram. E é interessante isso aí, porque a Associação Geral fala uma coisa e se a gente falar outra aqui na Sul-Americana, nós estamos em rebelião Exatamente. com o concílio da Associação, da Associação Geral. Então, se Paulo fizesse isso, ele estava em rebelião com o concílio de Jerusalém, ele ia contra os apóstolos. Isso E é mesmo. interessante, um homem não pode dominar sozinho, um homem não pode ditar. Isto. É isso. Pode ser um pastor, pode ser um presidente. Ser dono Tudo da deve igreja, ser né? levado à associação e o concílio da Associação Geral. Louvado seja Uma Deus. coisa interessante, amém. Muito interessante. Os grupos de crentes, aqui no comentário de Ellen White, os grupos de crentes, se bem que espalhados em grande território, eles estavam espalhados, né? Eram todos membros de um só corpo. Se bem que espalhados, eles eram todos A membros mesma de um só doutrina. corpo. Todos se moviam em concerto e em harmonia uns com os outros. Assim, olha o que diz no final. Os esforços de Satanás para atacar a igreja nos lugares isolados foram contidos pela ação concorde por parte de todos. E os planos do inimigo para esfacelar e destruir foram subvertidos. Quer dizer, por que foram subvertidos? A primeira igreja primitiva era uma igreja vitoriosa em grande parte por causa disso. Porque eles se mantinham unidos em tudo. E esse concílio de Jerusalém é uma prova disso. Por mais que estivessem espalhados num grande território, cada igreja em um local, na Ásia Menor e tudo mais, mas eles falavam o quê? A mesma língua. E a gente vê a preocupação de Paulo em cada carta que ele escrevia em manter eles unidos em Cristo e na sã doutrina, né? Como ele diz, né? Constantemente. Né? Louvado seja Deus. Eu vou ler um texto aqui no Atos dos Apóstolos, livro da Irmã White, da nossa profeta, página 387, diz aqui, ó, falando sobre suprir formas externas de religião em lugar de santidade, né? Eles queriam circuncidar para que os outros vissem que os judaizantes, olha como eu sou uma bênção, né? Eu sou circuncidado, eu já sou salvo. Aí a irmã White comenta aqui, louvado seja Deus, inspirada por Deus. Suprir formas externas de religião em lugar de santidade do coração e de vida é ainda tão agradável à natureza, não renovada como foi nos dias dos ensinadores judeus. Hoje, como então existem falsos guias espirituais, para cuja doutrina muitos atentam avidamente. É estudado o esforço de Satanás desviar as mentes da esperança da salvação pela fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Então ela coloca a fé em Cristo e a obediência à lei de Deus. Em cada época, o arqui-inimigo adapta suas tentações, como disse, aos preconceitos ou inclinações daqueles a quem está procurando enganar. Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e rejeitar Cristo. No presente, ele induz muitos cristãos professos sobre a pretensão de honrar a Cristo a pôr em controvérsia a lei moral. Então você vê como Satanás trabalha? Lá na época dos apóstolos, eles queriam não. A lei cerimonial é salvação. Aqui eles dizem Cristo só, fora com a lei dos mandamentos. Então, Cristo no presente, ele induz muitos cristãos no presente, professam a pretensão de honrar a Cristo e põe em controvérsia a lei moral, e ensinar que seus preceitos podem ser transgredidos impunemente. É dever de cada servo de Deus opor-se firme e decididamente escrever-tores da fé e expor destemidamente seus erros pela palavra da verdade. Amém. Então diz que a gente tem que expor esses ensinadores que erram, né, nessa questão. Isso mesmo. É interessante de ver que havia união, mas nós sabemos que antes
do ano 34, antes do apedrejamento de Estevão, ainda não tinha se cumprido a profecia das 70 semanas, né? A igreja de Deus ainda era os judeus, a igreja de Deus, né? Só que quem é que estava unido em oração ali em Atos 2, né? Quem estava unido em oração? 120 pessoas. Então a união, nós entendemos que foi falado de união, devemos buscar, mas a união, irmão, só existe no assim diz o Senhor. Na verdade. Na verdade. Porque se não for assim, nós vamos unir com a nova ordem mundial também. Porque eles também querem união. Também. Roma também quer união. Será que vamos unir com eles? Muitas das vezes as pessoas falam, ó, a igreja não está unida, temos que unir. Mas muitas das vezes eles querem que une à custa da verdade, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Não. E aí, quarta-feira, irmãos, os cristãos gentios, falar para ler Atos 15, do 5 ao 29, qual a decisão foi tomada então nesse concílio? E qual o raciocínio, né, que está implícito ali? Eu respondi aqui que foi decidido ali não impor aos gentios maior encargo além das coisas essenciais, né? E ele cita o que é as coisas essenciais aqui, né? Se abster da carne sacrificada aos ídolos, não comer carne com sangue, abster-se, né? E várias, da imoralidade sexual e tudo mais, coisas que valem até hoje e vão valer até por toda a eternidade para os cristãos, né? Então, o que foi decidido não impor ao gentio a circuncisão e a lei cerimonial, né? Exatamente. Não. A lei que encontrou o seu antítipo, não é isso? Mas, por exemplo, aqui não foi indicado que os gentios não deveriam, por exemplo, nem não matarás. Não é falado assim, ó, vocês vão deixar de matar. Não, então quer dizer que nós estamos livres então para matar? Muitas das vezes esse argumento é usado. Ó, tá vendo? Aqui está dizendo que é só para abster de comer sangue, impureza sexual. Não falou do sábado, então o sábado estamos livres do sábado. Só que muita gente coloca isso porque acha que o sábado é um mandamento cerimonial. As pessoas que dizem isso, dá para ver que ela não entende o que significa cerimonial. Porque cerimonial está vinculado às cerimônias do santuário, o que se fazia no santuário. Agora, o que está no plano original do Criador, nos primeiros 2 capítulos, como já foi falado, ali é o plano original. Ali não tem nada de cerimonial. Cerimonial é a partir do capítulo 3 de Gênesis. Ali é a promessa messiânica. Ali o remédio de Deus, o antídoto de Deus contra o pecado. Sim. Essas coisas, eu acredito, elas não são citadas aqui porque não havia necessidade de citar. Não tinha controvérsia. Porque todos cumpriam. Sim. Não havia quem se levantasse contra e questionasse naquela época, por exemplo, um dia de guarda. Sim. Verdade. Não existia por que questionar. Então, para que mencionar se todos já eram uniformes com relação a isso? Com relação a outros preceitos, como ao adultério, ao furto, né, a cobiça, ao amar o Senhor, né, de todo o coração, não havia necessidade de se citar isso, porque todos eram unânimes a respeito disso. Inclusive no verso 21 do Atos 15 diz assim, ó, porque Moisés, quando fala Moisés, está se referindo ao livro, tem em cada cidade desde o tempo antigo os que pregam nas sinagogas. Então, por que eles acharam interessante não recomendar outras coisas? Porque Moisés já tem ali a lei de Moisés, que era falado, ali já tinha alguém para a lei. Então nós não precisamos ficar recomendando isso. Nós vamos recomendar coisas que eles podem não entender completamente, que nem são as relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocado e o sangue. Então é interessante, né? O que eles recomendaram aos cristãos, que estavam vindo os gentios, né? Que está em Atos 15, 20. Mas escrevei-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focada e do sangue. E é interessante que aqueles que advogam, dizem que não, o sábado não foi falado aqui, só foi falado isso. Mesmo assim, as pessoas não estão vivendo isso, elas estão indo contra isso. Um exemplo, vamos pegar aqui no 20, ó. Abstenham da contaminação dos ídolos, ok. Bem como das relações sexuais ilícitas, ok. A igreja nunca vai falar isso, não pode se relacionar ilicitamente. Agora tem um tema aqui, da carne de animais sufocados e do sangue. Está no Novo Testamento, eles falaram que não podia fazer isso. Como é que o cristão vai comer carne sem sangue? Hoje em dia, nós aqui convivendo na nossa cultura, como é que faz? Um evangélico ou um adventista sétimo dia? Quem come carne, né? Como é que faz para sair dessa? Exatamente, porque os judeus, eles tinham um processo
até na matança dos animais, até hoje eles têm, né? Processo kosher. Exatamente para não transgredir esses princípios. Agora, hoje, será que as carnes que vêm do açougue, será que se cumpre esse procedimento? Será? Essa é a pergunta que fica. Então, se eu quero seguir isso que Deus falou, que é um dos mandamentos também, está dentro do mandamento, não comer carne com sangue, eu devo comer, se eu como carne de açougue judaico. Porque se eu comer carne de açougue de mercado normal aqui, eu estou transgredindo isso aqui. Ou melhor, não comer a carne também, né? Sim, ser vegetariano, né? Exatamente. Que é o que você falou no início, que a gente O voltar. plano original de O plano Gênesis. original. Né? Louvado seja Deus por Amém. isso. E aqui, aqui que a gente pode aplicar relações sexuais ilícitas, né? Muitas coisas que às vezes os cristãos fazem e assistir coisas indevidas, né? Fornicação, namorados que às vezes caem no pecado, né? Então nós devemos se precaver também disso, né? Porque Sim. Deus assim o proíbe nós também, né? Sim, realmente isso. E aí, quinta-feira, diz para nós o seguinte: Paulo e os Gálatas. Aí a pergunta diz assim: leia Gálatas 1 e 12. Paulo via com serenidade a questão que estava enfrentando na Galácia. O que isso revela sobre a importância dessa controvérsia? Que sempre é Roma, o livro de Romanos e o livro de Gálatas, né? Estão praticamente quase as mesmas coisas. Aqui no comentário, diz uma frase aqui sobre os Gálatas, né? Eles eram dados à adoração de ídolos, mas como os apóstolos lhe pregassem, rejubilaram-se na mensagem que prometia a libertação do cativeiro do pecado e a luz do madeiro, ou seja, da cruz, né? Muitos que nunca antes haviam conhecido o verdadeiro Deus, isso é muito bom frisar, começaram a compreender a magnitude do amor do Pai. O que isso quer dizer isso, né? Muitos que eram gregos ou eram religiões dos gentios, religiões pagãs, agora eles conheciam o verdadeiro Deus e se regozijavam de que existia realmente um Deus verdadeiro, no qual padeceu, veio em resgate deles também, não só dos judeus, e se alegraram muito e se regozijaram com isso, né? Agora, a controvérsia que houve aqui também, que fala na lição de quinta com os Gálatas, nós tivemos a oportunidade de estudar no trimestre passado. Eles estavam querendo voltar atrás, né, nos costumes judeus. Mas não é porque eles amavam a lei, amavam o Senhor. Não, era questão de tradição. Sim. E é questão de não ser mal visto socialmente. Isso já foi falado também. Porque você era mal visto socialmente, você não é circuncidado. Onde já se viu um judeu não circuncidado? Então, socialmente falando, isso era muito ruim. Então, tanto que alguns cristãos se circuncidavam, né? Agora, hoje, aplicando aos dias de hoje, eu vejo o adventismo receber uma luz maravilhosa. O Senhor Deus deu uma luz maravilhosa a essa igreja. A partir de 1944, nós temos um profeta, nós entendemos a mensagem do santuário, nós temos a mensagem de saúde. Nenhuma igreja tem a mensagem igual os adventistas têm. E aí, algumas pessoas do nosso meio querem voltar para a luz antiga. Irmãos, eu amo Lutero. Lutero cumpriu ali, Deus trouxe luz a partir do Lutero. Mas a reforma, como foi dito na última aula, que a reforma não terminou com Lutero e prossegue até o fim. Isso significa que Lutero não tinha toda a luz. Muitos adventistas querem voltar para Lutero e dizer, não, é aquilo que ele ensinou só. Então eu vou jogar fora a reforma de saúde, isso não é ponto de salvação. Vou jogar fora as reformas que Deus nos deu, vamos jogar fora a doutrina do santuário, a mensagem de vida no campo. Muitos estão fazendo as mesmas coisas, porque o princípio, irmãos, que está por trás aqui não é só a justificação pela fé. O princípio que está por trás é você rejeitar uma luz nova que Deus está dando. Deus deu para os judeus ali uma luz nova para eles, que era o caminho. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o caminho do justo é que nem a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia completo, até ser dia perfeito. Então o que significa? Que Deus deu luz, Deus explicou para eles o que significava aquele cordeiro morto, Deus explicou para eles o ritual do santuário. Muitas coisas ainda estavam obscuras, mas conforme vai passando, Deus foi dando luz. Então, aos protestantes, foi a mesma coisa. Nós saímos de Roma, o protestantismo saiu de Roma, e como diz a profeta,
essa reforma prossegue até o fim. Agora, conforme foi prosseguindo até o fim, vários reformadores foram trazendo nova luz. E o adventismo foi o auge, o clímax, porque Deus deu um entendimento ali, Deus deu uma conexão entre as doutrinas. Uma conexão entre o quadro profético com a doutrina do grande conflito, com a doutrina do sábado, com a doutrina da reforma de saúde, com a doutrina do santuário como sendo um antídoto de Deus contra o pecado. Então, Deus deu grande luz, grande entendimento no final do século XIX. Então, muitos adventistas hoje querem voltar igual os Gálatas, igual muitos do primeiro século, querem voltar aos judeus, entre aspas, de hoje, que seriam os protestantes, que ainda não tinha luz, quer voltar para a época que não tinha luz. É o mesmo princípio. Desculpa, só ler um parágrafo aqui, Alexandre. Satanás é astuto, né? O comentário aqui de Ellen White diz, né, no livro aqui, Esse Dia com Deus, né? Acho que é a meditação, né? Serão introduzidas teorias com as quais não será sábio lidarmos. Satanás é um astuto obreiro e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e eliminar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam a palavra de Deus exatamente como diz, serão apanhados na armadilha do maligno. Necessitamos hoje falar a verdade com santa ousadia. Né? Jesus utilizou a palavra de Deus para combater Satanás na tentação. Essa é a arma para combater Satanás, né? Com fé nos méritos de Cristo. É a pura e simples palavra de Deus com santa ousadia. Eu gostei dessa frase aqui. Na palavra de Deus. Por isso que Paulo, em Gálatas 1, verso 9, ele dá uma repreensão que nós possamos aplicar para nós hoje, trazer para os nossos dias. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém nos prega evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Então, ou seja, aquele outro evangelho, né? Se pregar um outro evangelho, seja anátema. E interessante que aqui, no verso 10, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar os homens, se agradasse ainda os homens, não seria servo de Deus. Igual o Potral estava comentando que querem voltar ao que o Lutero pregava, a justiça imputada somente, só o perdão. É um erro, porque nós temos hoje a justiça imputada e comunicada, como o nosso pastor Jones e Wagner trouxeram para nós hoje em 1888. E o que é essa graça que se pregam tanto, os evangélicos pregam, infelizmente até no nosso meio, é a graça, não estou na graça. E aí parece que essa graça dá a entender que pode fazer de tudo. Eu estou comendo de tudo, estou me vestindo como eu quero. Isso é ponto de salvação. É isso, estou na graça. Então a graça vai mostrar para nós o que é graça. Está em Tito 2, 11 a 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí todo mundo crê, né? Evangélico, adventista, a graça é salvação, irmãos. Só que não para por aí. Olha o que ela faz, essa graça. Educando-nos, educa, é pedagógico, essa graça, para que, renegadas a impiedade, que renegadas, você renega a impiedade, as paixões mundanas. Então, essa graça faz para nós o quê? Não faz a gente renegar as impiedades, as paixões humanas, nossas paixões. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. Olha como que a graça faz. A graça me faz andar justo e piedosamente. Isso é a graça, justiça imputada e comunicada. Louvado seja Deus por isso. Isso então, Alexandre, quer dizer que está sendo pregado então atualmente no meio cristão, no meio evangélico, um outro evangelho desse que Paulo está querendo dizer aqui, um evangelho diferente. E sim. Se isso for a verdade, nós devemos considerar como o apóstolo Paulo falou, né? Seja considerado anátema, né? E está sendo, né, realmente pregado, né? A gente... Com certeza. Nas nossas igrejas, como foi falado na última lição, houve crises, né, na história sobre essa questão da justificação pela fé. E na década de 70 nós chegamos a ter líderes a dizer que, até os anos 2000, a dizer que somos adventistas evangélicos. Somos adventistas evangélicos. Mas onde já se viu uma coisa dessa? Quando a pessoa diz isso, ela está voltando, igual os Gálatas, voltando aos judeus. Porque existe uma tipologia, se você for prestar bem atenção. Dos judeus saíram cristãos.
Porque o cristianismo era a progressão da luz. E do protestantismo saiu o adventismo. O adventismo era uma progressão da luz do protestantismo clássico, né, histórico. Então muitos adventistas querem voltar para o protestantismo clássico, rejeitando a luz que o Senhor deu, o conhecimento que o Senhor deu nessa igreja, rejeitando reforma de saúde, outras coisas, né, que fazem parte do assim diz o Senhor. Infelizmente esse outro evangelho, o evangelho evangélico, que a justiça é imputada, perdão, não tem problema, você vai ser perdoado. Só que no Mensagem Jovens eu citei no estudo anterior, Mensagem Jovens, página 35, a profeta do Senhor diz assim: a justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente, meu coração, como muitos dizem, Deus só quer o coração. Mas quem é justo interiormente, Deus vê, claro que vê. Não é insensível, nem incompassível, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo. Amém. Você está vendo o que é a graça, a justiça imputada comunicada? Cresce. Indo de força em força. Às vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos, não passa daquilo, fica na mesma coisa como se batizou. Misericórdia, irmão, tem que crescer. Aí se torna anão espiritual. Vai crescendo em força, os que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. Os cristãos sendo santificados pela verdade, a lição anterior, santo, estão sendo santificados pela verdade, exercerá domínio próprio, tá vendo? Em tudo, Amém. nas emoções, na alimentação, e seguirá passo a passo, seguirá os passos de Cristo, até a graça se perca na glória. Louvado seja Deus. Aí ela dá um plim aqui, louvado seja Deus. É imputada a justiça pelo qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. Então, é justificada, imputada e comunicada. Aí ela vai explicar o que é isso. A primeira é nosso título para o céu. Jesus morreu por nós, nos imputa isso, nosso crédito, porque o salário do pecado é a morte, a gente era para morrer, e a gente não morre, Cristo morre no nosso lugar. Isso é imputado na nossa vida. Primeiro é o título para o céu. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele, que é a justiça comunicada. Então a gente tem que se adaptar para ir para o céu. Está escrito aqui. Louvado seja Deus em toda a Bíblia. Amém. Então há uma adaptação para a gente estar no céu. Não entra de qualquer jeito. Essa justiça comunicada, imputada, nos transforma. Louvado seja Deus. Com relação a isso ainda, Alexandre, uma citação muito importante que vale a pena a gente ler aqui para quem está vendo o vídeo. O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé vai verificar que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que pareçam genuínos milagres. Então isso também vem de encontro ao outro evangelho, que nós estávamos falando também. Hoje em dia se prega o evangelho da prosperidade e o evangelho dos milagres. Emocional, né? É emocional. Se não houver milagres, sinais e prodígios dentro da igreja, essa igreja não tem o Espírito Santo, por exemplo, como eu já ouvi muito falar. Se não houver cura, se não houver manifestação demoníaca dentro da igreja, essa igreja não tem o Espírito Santo. Mas o evangelho verdadeiro não é esse. O evangelho verdadeiro é justificação pela fé, obediência aos mandamentos de Deus, como uma forma de nos adaptar para o céu, que nem o Alexandre falou aqui. Esse é o verdadeiro evangelho. E tem esse evangelho que é só perdão, não há transformação, é um evangelho popular. Então isso aí traz muita multidão para a igreja. As pessoas gostam, Como essas comunicações aí espiritualistas, manifestação de coisas como milagres, prosperidade, as pessoas querem, porque isso traz, a nossa carne gosta disso, é um evangelho popular. E aqui na página 47, parábola de Jesus, diz assim, muitos aceitam o evangelho. Isso é aplicado para nós, entre o 27º dia, nós estamos aqui, devemos refletir nisso. Muitos aceitam o evangelho para escapar do sofrimento e não para ser libertos do pecado. Querem ser libertos do sofrimento. Alegram-se algum tempo pensando que a religião os livrará das dificuldades e provações. No começo, É aquela plantinha que Jesus falou na parábola e caiu nos pedregal e aí cresce, mas não tem força, Morre, fica seca. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes esses cristãos. Todavia desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor de Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhe aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício.
Então, essas pessoas que é o evangelho popular, elas se ofendem quando alguém prega renúncia pelo pecado e tem um sacrifício para fazer. Então, elas se ofendem. Elas querem só ouvir boas novas, querem ouvir só coisa positiva. Irmão, você está bem, você é de Deus, você está na igreja, levanta a mão, você está salvo. E todo mundo fica alegre, ouvindo coisas boas. Mas agora, quando alguém prega, ela fica ofendida. Quando a palavra de Deus mostra algum pecado acariciado, ou existe alguma renúncia, ela fica ofendida. Misericórdia, que Deus possa nos ajudar, que nós possamos buscar a palavra, igual o Otávio falou, na sua totalidade. Não pegar coisas que eu quero, isso aqui não, isso aqui passou, isso aqui é bom, eu pego, o resto passou. Na sua totalidade. Amém. Amém. Gostaria de ler algo aqui. Este Dia com Deus também, na página 297, diz: precisamos livrar-nos dos costumes e da servidão na sociedade, a fim de que, quando os princípios de nossa fé estiverem em jogo, não hesitemos em mostrar de que lado nos achamos, mesmo que sejamos tidos como singulares por fazê-lo. Mantenhamos uma consciência sensível, para que possamos ouvir o mais leve murmúrio da voz que falou como alguém jamais falou. Amém. Todos os que desejam levar o jugo de Cristo manifestem o inflexível propósito de fazer o que é correto, porque é correto. Fixemos o olhar em Jesus, perguntando a todo passo: é este o caminho do Senhor? O Senhor não permitirá que quem fizer isso se torne o joguete das tentações de Satanás. Amém. Então a gente percebe que a gente tem que fazer as coisas porque elas estão certas e não abrir mão dos nossos princípios para agradar alguém. Amém. Né? Devemos ser como, né, os primeiros cristãos, né, os líderes ali da igreja que tanto vacinaram, né, a igreja contra esse tipo de permissão. Outra coisa aí, deixa claro também que se vou ficar mal falado, se vou ficar mal visto, por isso que eu vou fazer, eu tenho que fazer assim mesmo. Mesmo que eu perca a minha influência, mesmo que eu perca, as pessoas vão falar mal de mim, mas eu tenho que viver pelo assim diz o Senhor. Se mataram, se o próprio Jesus foi mal visto por aquilo que ele ensinou, se o mundo vos odiou, né, se o mundo me odiou, né, quanto mais a vós, né? Então nós seremos realmente odiados. Se você está sendo posto numa situação em que o que você falar você pode ser mal visto, e se o que você vai falar é o assim diz o Senhor, fique pelo assim diz o Senhor, mesmo que você se torne mal visto. Amém. E aí a gente sempre está retornando à reforma protestante, essa lição sempre vai. Na página 174, ó, se Lutero, olha o que ia acontecer com ele se ele... eu vou ceder só um pontinho, para não ficar mal com o pessoal, né? Olha o que diz a Profeta do Senhor, página 174, nessa edição, que é o conflito dos séculos, que é o grande conflito de hoje. Houvesse o reformador cedido num único ponto. Houvesse o reformador, Lutero, cedido num único ponto, e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Então, no único ponto, se ele houvesse cedido, Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistência e firmeza foi o meio de emancipação da igreja. E o início de uma nova era e melhor. Então nós temos que agradecer a Lutero, né, como nós falamos na lição anterior, o protestantismo, né, hoje que a gente tem liberdade religiosa, liberdade de falar, de imprensa. A influência desse único homem que ousou pensar e agir por si mesmo em assunto religioso deveria afetar a igreja e o mundo, não somente em seu próprio tempo, mas em todas as gerações futuras. Sua firmeza e fidelidade fortaleceriam até o final do tempo a todos que passarem por experiência semelhante. Então, quando a gente olha para Lutero, os reformadores, a gente fica com coragem, revigorado, né? Isso teve uma influência, ele nos influencia, né? O poder e majestade de Deus se mantiveram acima do conselho dos homens, acima do potente força de Satanás. Então, Deus ali foi exaltado, louvado seja Deus. Então, irmãos, não ceder em pontos. Se a gente ceder em um ponto para agradar as pessoas, Satanás vai triunfar na nossa vida. Que Deus nos ajude, né? Possamos ficar firme, a rocha, firme no Senhor. Uma pergunta interessante aqui, que tem tudo a ver com o que o Alexandre falou. Quais questões provocaram a reforma protestante?
quais diferenças básicas não foram resolvidas, né? E nem serão resolvidas. Eu assinalei aqui que o sola escritura de Lutero, né, que tanto pregou, que é somente a escritura, ainda não foi resolvido, está longe de ser resolvido e eu acho que nem será resolvido. É triste, mas eu acredito que está muito longe, né? Exatamente. Isso contrapõe, na verdade, a questão da tradição. A mesma coisa que ocorreu no primeiro século, quando eles queriam voltar para a tradição. De novo, o Lutero ali estava tentando romper com a tradição e ir pelo assim diz o Senhor. Então, quando ele falou só a Escritura, está querendo dizer que o assim diz o Senhor está acima da tradição. Exatamente. Basicamente, está querendo dizer isso. Então, como o Mário ligou aqui, né? Quais as questões que provocaram a Reforma Protestante? O que provocou? É só a Escritura na mão do povo, na sua língua materna. Isso a gente tem que compreender bem, porque alguns pregam, começam a pregar dizendo a Bíblia nós devemos entender só no hebraico, no grego. Pessoas comuns não entendem. Mas Deus inspirou aqueles homens e houve uma reviravolta na Idade Média, na Idade das Trevas, né? Para que as Escrituras chegassem na mão de quem? Do povo comum, na sua língua materna, na língua alemã, no inglês. Então Deus inspirou esses homens, iluminou a mente desses homens para fazer isso. E louvado seja Deus por isso, por isso que a gente tem Escritura. Por isso então, chegou até nós. Por isso que essa Escritura que a gente está na mão é fiel, é poderosa. Tem algumas discrepâncias, é só a gente ver em cada versões, pegar a melhor versão, mas essa Bíblia, até nós, contém vida eterna, como Jesus falou, né? Examinar a Escritura. Então, outra coisa aqui, ó. Quais diferenças básicas não foram resolvidas? O que não foi resolvido? Porque, aqui na página 156, no grande conflito, que eu já li semana passada, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história desse mundo. Então, Lutero deu o pontapé inicial lá, porque passou um período escuro, né? O povo de Deus, no primeiro século, estavam firmes, e depois recaiu ali, depois, né, com Agostinho. Agostinho trouxe um evangelho que não é o evangelho do Senhor, um evangelho distorcido, e infelizmente Lutero tomou desse sorvo, né? Interessante em ver isso que você falou, irmão Alexandre, que Lutero, na verdade, veio com o mesmo costume, com o mesmo conceito de Agostinho, porque, na verdade, ele estava saindo de Roma. Então, muitas das coisas ainda era de Roma. Como eu disse que a luz é progressiva, que a vereda do justo, Lutero era um homem justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, o que significa? Que ele ainda tinha muitos conceitos de Roma. Porém, era para o povo, conforme fosse servindo, assim diz o Senhor, fosse progredindo em luz. Até quando chegou ao adventismo. Entendeu? Então, eu acredito que seja essa a resposta, né? Ele estava ainda com o conceito romano, mas era, como você mesmo falou na última lição, que quando está tudo apagado e alguém acende a luz é muito forte, ofusca a vista, não é isso? Então tem que ser algo gradual, como paulatino. o sol, né? Né? Aos poucos o sol vai Posso ler algo aqui? Sim. Do estudo adicional, né, de sexta-feira. Sem dúvida, nossa igreja tem enfrentado momentos de conflito e dissensão. Mas isso não é novidade. Satanás sempre esteve em guerra contra a igreja. Mesmo no início do cristianismo, surgiram dissensões e conflitos nas fileiras dos cristãos. E havia um conflito que, se não fosse resolvido, poderia ter destruído a igreja logo em seu surgimento. E aqui uma citação de Ellen White, encontrada no livro Atos dos Apóstolos, na página 383, diz: por meio da influência de falsos ensinadores que tinham se levantado entre os crentes em Jerusalém, a divisão, a heresia e o sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Esses falsos ensinadores estavam misturando tradições judaicas com as verdades do Evangelho, desconsiderando a decisão do concílio geral em Jerusalém. Impuseram aos crentes gentios a observância da lei cerimonial. Nós percebemos que a história ela se repete, e como nós lemos aqui, Satanás ele ainda está em conflito aberto e ferrenho
contra a igreja. Então sempre haverá essa luta. Basta nós pensarmos nesse conflito, de que lado nós estamos. Amém. Essa questão, por exemplo, da ordenação das mulheres, né, algo que está sendo discutido nesse momento. Algumas pessoas, alguns líderes não estão seguindo o que foi decidido com oração no concílio de 2015, Conferência Geral, e estão se rebelando, não é isso? Então é igualzinho o que aconteceu com Gálatas. Então é a mesma história. A mesma coisa. Então por isso que em Obreiros Evangélico, página 390, vai combinar tudo que a gente estudou na missão. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de todas as legislações humanas. Então a palavra de Deus deve ser reconhecida acima de tudo. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja. Ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de potestados terrestres. Então assim o Senhor deve estar acima de tudo. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa, né? Obedecer a Deus que aos homens. Então Lutero, todos os reformadores, os cristãos do primeiro século, o que eles fizeram? Colocaram a palavra de Deus acima de tudo. Por isso que foram perseguidos, né? Porque eles querem viver fielmente, padeceram perseguição. Os cristãos tudinho, valdenses, os anabatistas, os reformadores, nossos pioneiros, foram perseguidos por quê? Porque colocaram a palavra de Deus acima das legislações humanas e da igreja. Acima de tudo. O assim do Senhor vale mais do que assim diz o homem, né? Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Amém. Amém. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos buscar o Senhor enquanto pode se achar. E se você gostou dessa mensagem, você pode compartilhar com seus amigos, clicar como gostou, tá bom? E fazer inscrição no nosso canal, que toda semana estamos aqui na Escola Sabatina, juntos aprendendo a palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria de fazer um apelo também, que você que está assistindo o vídeo, quiser se juntar a nós em oração, se juntar a nós, esse povo adventista, se juntar nessa luta final, junte-se a nós. Vamos batalhar junto. Vamos seguir o assim diz o Senhor. Amém. Amém? Vamos, Mário, quer orar para nós? Sim. Graças te damos, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus magnífico, Pai poderoso, Emmanuel, que o Senhor possa sempre estar conosco, Senhor Deus, Amém. nos guiando a tua santa e bendita verdade. Amém. Amém, meu Deus. Mantenha nossos pés firmes nela, Senhor Deus, Amém, Deus. nos ajudando a não desviarmos um ponto sequer de tua palavra, Pai. Amém. Amém, Que meu Deus. assim possamos influenciar outras pessoas também, para que também façam o mesmo, se preparando assim para o teu breve retorno. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém.